Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Adivinha quem está hoje aqui comigo? O meu querido sócio, que já virou sócio sênior, pela quantidade de vezes que esteve aqui. Wellington Arruda, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Ricardinho. Prazer novamente estar aqui com você. Pode chamar, chamou, eu tô vindo aqui. Eu já sou meio abusado mesmo, você ainda convida? Estará sempre convidado. Muito obrigado. Hoje nós vamos tratar, primeiramente, da partida que nós jogamos contra o Bragantino, né? É um assunto que a gente não pode deixar de tocar. Sim. Apesar de ter aquele sentimento que não foi de satisfação, porque houve a derrota, né? E gostaria que você tecesse alguns comentários sobre a partida. O que você achou? Cara, foi um jogo bem ruim do Botafogo. As últimas partidas do Botafogo não têm agradado tanto ao torcedor. Eu lembro a última vez que a gente esteve aqui, a gente até debateu, foi na chegada do Renato Paiva. Foi. A gente debateu um pouco sobre a dúvida do que ele poderia gerar para o Botafogo. Muita gente bateu na gente nos comentários e o que a gente falou lá atrás está acontecendo agora, né? Infelizmente. Infelizmente, né? E assim, eu não culpo só ele. Foi uma partida tecnicamente falando ruim do Botafogo. Porque assim, o que eu penso sobre o treinador, claro, no futebol brasileiro o torcedor ele tem sempre que achar um vilão, né? O treinador é sempre o cara mais fácil, né? Mais frágil ali de receber as pancadas da torcida. Mais fácil de bater. É troca o treinador. O futebol é sempre isso. A solução é trocou o treinador, que maravilha. 3 meses depois você volta pra esse círculo. Mas assim, é um time que criou oportunidades, né? Exatamente. A gente não pode falar que é um time que não joga. Tem uns defeitos, o time é muito espaçado, não tá tão organizado ofensivamente e tal. Eu concordo. Mas é um time que cria oportunidades e os jogadores estão desperdiçando por falhas técnicas, né? Então, eu acho que é o conjunto. O conjunto ainda não deu liga. Acho que é essa a palavra certa, o Renato Paiva. E eu lembro que a gente falou lá atrás, ele demonstra ser um cara que entende de futebol, mas ele conseguir mostrar isso dentro de campo com o time ainda não tá conseguindo. Talvez o jogo contra o Palmeiras foi a melhor partida, a gente viu ali um primeiro tempo muito bom, tudo mais, mas de lá pra cá a gente teve bastante dificuldade. Mas é um time, e aí por isso eu não culpo somente o Renato Paiva, é um time que gera oportunidade, ele cria oportunidade. Se a gente for pensar no jogo contra o Juventude, o jogo contra o Carabobo, o jogo contra a Laú que a gente perdeu também, o Botafogo criou. Então quer dizer, existem situações que me demonstram, assim, pelo menos me dá a opinião que não é só o treinador o culpado. Existem falhas técnicas também dos jogadores que estão resultando em alguns resultados ruins. Nesse aspecto que você citou das falhas técnicas, eu concordo com você também. Principalmente o Patrick de Paula. O que está acontecendo com o Patrick de Paula? Ele está bem abaixo do que ele jogava no Palmeiras. O que acontece? Ele nem ajuda o ataque como meia, nem como volante na proteção, e pior ainda, quando ele detém a bola, ele perde a bola facilmente. Então é um problema sério. E com isso ele desarticula todo o meio de campo do Botafogo. E o Botafogo fica totalmente descoberto no meio de campo. E a nossa sorte é que nós estamos com 2 grandes zagueiros, né? O Jair e o Barbosa. E o John também, um grande goleiro. O Gregory também. O Gregory também, é o que tá segurando, entendeu? Mas eu acho o seguinte, a saída dos 2 principais jogadores do Botafogo desarticulou o time inteiro. O Almada e o Luiz Henrique. E os jogadores que o Botafogo trouxe para repô-los, não está à altura dos 2, na minha opinião. O que é que você achou também? Não, em relação ao PK, eu até, assim, bato palma pro PK, porque é um cara que é extremamente esforçado. A gente vê o quanto ele quer. O PK, eu sempre comento isso, ele teve uma cirurgia muito grave, ele reconstruiu o joelho dele. Eu, particularmente, nem acreditava que ele fosse voltar a jogar em alto nível. E tá conseguindo, né? Sendo titular do Botafogo, tá em alto nível. Mas PK e Marlon no mesmo meio campo não dá. A gente perde muita dinâmica, porque são 2 jogadores pesados, né? 2 jogadores lentos. E o time do Botafogo tem uma transição rápida, muito dinâmico. Então, quer dizer, a gente perde, né? Essa principal característica da equipe. O Santi Rodrigues, que é um cara que tá precisando pegar ritmo de jogo, eu já acho o erro. Se o cara precisa pegar ritmo de jogo, ele precisa jogar. Exato. Né? E a gente tem visto o Santi no banco. Por mais que o PK, tá melhor, tá rendendo melhor no treinamento, mas quem vai ser o titular, ou quem deveria ser o titular, é o Santos. Então, acho que deveria dar mais possibilidades pro Santos jogar. E em relação ao que você falou sobre os 2 principais jogadores, esse é o grande diferencial do Botafogo do ano passado pra esse, né? Se você for olhar bem, a espinha dorsal não mexeu, né? No banco saíram jogadores que deveriam sair. Na maioria das situações, eram jogadores que não estavam rendendo tão mais, com salários altos e tudo mais. Por mais que o banco desse ano não tenha respondido tanto, mas, enfim, até não contesto tanto isso. E aí a gente tem o Arthur, né? Pelo lado direito, que é um bom jogador, mas vai viver com a sombra do Luiz Henrique.
né? E assim, é uma situação difícil, porque de fato, pô, o Luiz Henrique faz muita falta no time? Faz. Mas quem você vai achar no futebol mundial pra substituir o Luiz Henrique? Não tem, acho que não existe. Talvez a gente até esteja falando mais mal do Arthur por causa da lembrança ao Luiz Henrique. E talvez a gente tenha que tirar isso da cabeça. A gente não vai ter um Luiz Henrique de novo. Você viu o golaço que ele fez lá na Rússia agora? Eu chorei quando vi o gol. Que espetáculo, eu não sou muito, como o pessoal fala, viúva de jogador, né? Mas tudo que o Luiz Henrique posta no Botafogo, eu fico viúva de jogador. Eu falo, meu Deus, o cara tem que voltar. Mas é muito diferente, né? O Luiz Henrique. E aí também uma situação diferente, né? A gente tinha 2 pontas ano passado que de carregar, né, o jogo, que é o Luiz Henrique e o Júnior Santos, posição física. O Arthur tem essa dificuldade física, apesar de ser um bom jogador. Eu acho até que o Arthur tá jogando bem, mas é isso que você falou. A gente vai automaticamente compará-lo ao Luiz Henrique, e talvez a comparação seja até injusta com o jogador, né? É verdade. Eu até diria até mais. Eu acho que o Arthur seria bom pro banco. Se tivesse um bom outro jogador. Luiz Henrique com o Arthur no banco, perfeito. Exato. Seria uma opção bem interessante. E eu acho também que a gente está precisando de zagueiros, porque se o Jair se machuca, ou leva terceiro amarelo, ou é expulso, a mesma coisa com o Barbosa, a gente fica complicado. Eu acho que essa liberação do Adrielson foi até meio prematura para o Lyon. Ele deveria permanecer no Botafogo, ele faz falta. Acabou sendo até negociado já lá, né? Seria uma peça importante e o Botafogo falhou, né, agora na janela de transferências, tentou alguns zagueiros de última hora. O Botafogo tentou o Abner, tentou o Naves do Palmeiras, tentou, até posso falar que nem divulguei isso anteriormente, falo de primeira mão aqui, o Arboleda do São Paulo, também foi outro jogador tentado. Só que é aquilo, na última hora, com o mercado sabendo que o Botafogo tem a necessidade daquela contratação, o valor triplica. Não tem jeito. É verdade. Você vai chegar lá no Palmeiras da vida. Eu quero o seu zagueiro. Botafogo, você tá acabando a janela de transferência, você precisa desse jogador urgente? Custa 5? 20. Exato. Não, mas 20 é muito caro. Você não tem um jogador. E o Botafogo sofreu com isso. Deu vários tiros na janela de transferência nas últimas horas, tentando trazer um zagueiro. Não trouxe. Aí, como você falou, tem o Jair, Alexander Barbosa, o David Ricardo, que é um jovem que veio do Ceará, que é bem promissor, e depois a gente começa já a pegar a molecada da base. É perigoso. Zagueiro vai ser suspenso, vai ter algum problema durante a temporada. Quer dizer, a gente tem aí 2 meses, pelo menos, que é o tempo estimado de recuperação do Bastos, com essa deficiência no elenco. Uma coisa que você comentou, que eu concordo também plenamente e endosso, problemas técnicos. Jogadores que ano passado estavam assim despontando, jogando muito, esse ano estão bem abaixo do rendimento do ano passado. É o caso do Savarino, né? Eu gosto demais do Savarino, mas não tá jogando nada. O Savarino, o outro também, o Alex Telles, tá bem abaixo do que ele costuma render. E, inclusive, segundo o próprio GE, os 2 jogadores com piores rendimentos, piores notas nesse último jogo contra o Bragantino foram justamente o Patrick de Paula e o Alex Telles. O gol que a gente tomou do escanteio foi uma coisa infantil. Ele cedeu um escanteio a troco de nada e pior, na sequência a jogada foi em cima dele. Ele foi driblado e o Bragantino fez o gol. Até o Paiva comentou isso na coletiva. Ele citando falou. o nome do Alex Telles. Pois é. E atualmente eu acho que o Cuiabano tá em melhor forma que o Alex Telles. Eu acho que o Cuiabano devia ser o titular, na minha opinião. Eu também acho. Eu acho o Alex Telles mais jogador que o Cuiabano. Acho que a carreira fala por si, né? Alex Telles, Manchester, seleção brasileira. Tem mais qualidade técnica. Mas o momento melhor do Cuiabano. Melhor do Cuiabano. O Cuiabano entrou em alguns jogos, foi importante. Até nesse jogo contra o Bragantino, ele entrou e deu outra característica ofensiva ao Botafogo. O Alex Telles peca muito de não ir à linha de fundo. O Cuiabano já é um jogador muito agressivo na linha de fundo. Então, o momento hoje, pra mim, é do Cuiabano. Apesar de achar o Alex Telles mais jogador. E eu acho que o Cuiabano é muito mais agudo. Muito mais agressivo. Muito mais. Né? E fisicamente também, eu acho ele mais forte que o Alex Telles. Até pela idade também, né? Muito novo. O Alex Telles já é um cara mais experiente. Assim, que bom que a gente tem boas opções, né? Eu acho que até as laterais que muita gente critica, então tem boas opções. Tem o Alex Telles e o Cuiabano na esquerda, com o Marçal ainda podendo vir por aí. Vitinho e Ponte do outro lado. E o Matheus Ponte do outro lado. Lateral, se você olhar aí no futebol brasileiro, tem gente que não tem um. Né? É difícil achar lateral. E a gente tem bons jogadores, então dá pra mexer, mas eu acho que o Cuiabano tá merecendo também. E eu fico com pena do
do Igor Jesus. Porque ele tá sozinho lá, que nem um louco, se matando. Sim. E a bola não chega nele, cara. O Botafogo não produz jogada. Tá meio complicado aquilo ali. Entendeu? O Savarino, coitado, tá perdido ali, porque ele tem que cobrir todo mundo. O Marlon às vezes não volta, só fica o Gregory lá sobrecarregado. Sim. Entendeu? E aí tá complicadíssimo isso aí. Acho que essa grande diferença do que a gente viu com o Arthur Jorge e tá vendo agora com o Renato Paiva, né? A gente tinha uma aproximação muito grande dos quarteto ofensivo, né? Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. A gente tinha uma aproximação, os quatro estavam perto todo momento, né? Então a gente via muita jogada de tabela, né? Era o quadrado mágico. A gente fez um ano de 2024 com muitos gols sendo originados por esse quarteto, né? E agora eu vejo, pelo menos na minha opinião, eu vejo o time muito espaçado. Exato. É um jogador numa ponta, outro jogador na outra ponta, e o que você falou, o Igor Jesus lá sozinho. Aí aperta, o que faz? Bola pro Igor Jesus, que apanha pra caramba. Coitado. Tem que lutar ali de alguma forma, e até quando ele consegue fazer o pivô, dominar ali a bola e tudo mais, não tem ninguém perto, né? Exato. Então assim, a jogada às vezes morre em cima do Igor Jesus, porque não tem aproximação, não tem ninguém perto, não tem ninguém pra tabelar. O Arthur, acho que não consegue fazer essa função também muito bem. O Savarino, como você falou, tá muito mal. Tá mal mesmo. Irreconhecível, né? Pelo que a gente viu do Savarino. Então acho que essa é a principal diferença do Renato Paiva. Não sei se ele ainda não encaixou esse sistema ofensivo. Quer dizer, não encaixou, né? A gente tá vendo que não encaixou. E esse espaçamento do time do Botafogo é muito preocupante. Outra coisa que eu me lembrei agora, esses dois jogadores que chegaram também, era Juan Cruz, né? Sim. E o Mastriani, eu acho que esses dois também estão abaixo do esperado. Você percebeu isso também? O Mastriani, eu acho até que ele vai ser útil. Tomara, eu torço pra isso. Ele não é um... É porque assim, às vezes o pessoal pensa, reserva do Igor Jesus, então acho que vai jogar na mesma característica. Ele é uma característica que a gente não tem. Ele é um finalizador. É o cara que a bola vai chegar lá na área e vai colocar ela pra dentro, né? Ele, nas últimas 2 temporadas ele fez 20 gols. Poucos jogadores no Brasil entregaram esse número. Então assim, eu acho que em algum momento ele tá vindo de lesão também na Atlético Paranaense, acho que ele vai ser útil. O Juan, cara, pra mim, talvez... Assim, eu não gosto muito de julgar o atleta que ainda não teve muita oportunidade de atuar. Posso estar sendo prematuro. Mas ele não tá jogando, né? Ele não tá sendo relacionado. E o Juan talvez tenha sido o grande erro do scout do Botafogo até aqui. Eu também concordo contigo. Jogador de 50 milhões de reais. Imagine, contratar um jogador desse e não utilizá-lo. Desde que ele chegou, eu jamais vou torcer contra. Claro. Pra vir aqui e falar, eu tinha razão. Eu não sou dessa linha. Mas assim, foi um cara que passou pelo Santos, não foi bem. Passou pelo Vasco, não foi bem. E aí o scout do Botafogo garimpou ele na Bulgária. Calma, não, ele evoluiu e sinceramente o futebol da Bulgária não é muito parâmetro pra nada. Eu espero que eles acertem, que o Juan em algum momento comece a jogar e funcione, mas assim, foi uma contratação no mínimo estranha, com um valor absurdo que a gente poderia de repente ter outro jogador melhor, não sei, mas o Juan por hora nem o Renato Paiva tá utilizando. E que fique bem claro aqui que a gente sempre torce a favor do Glorioso. Claro. A gente nós queremos ganhar tudo. De preferência a tríplice coroa. Né? A Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Copa do Brasil, que é sempre uma pedra no sapato do Botafogo, né? Se Deus quiser, esse ano a gente vai ganhar. Seria sensacional. E o Jarbas que tá me vendo, eu vou querer a taça. Vai encomendar já. Vou encomendar a taça. Não, melhor ainda, e do Mundial também. Vamos ganhar o Mundial. Tem o Mundial aí, o Mundial aí. Tem só esse campeonato aí, mas assim, até sobre o Mundial já... eu acho que o Botafogo tem um caminho a percorrer no Brasileiro até o Mundial, né? Eu acho que no Mundial a gente vai ter reforço. A gente conhecendo o Textor como a gente conhece. Vem o Wendel, né? O Wendel, que pra mim resolve o meio campo. Né? Todo mundo comenta isso. Diz que ele é cracaço de bola. É absurdo. Que ele vem acrescentar muito ao Botafogo. É uma contratação um pouco falada. Na minha opinião, um pouco falada. Eu acho o seguinte, que ele tem um grande potencial, o Wendel. Só que ele só vem, parece que em junho, né? Ele, na verdade, ele de repente pode vir até em maio, né? Tomara. Por conta do campeonato lá. Que parece que acaba no fim de maio, alguma coisa assim. Mas assim, soluciona o problema do meio, porque ele joga lá como um 10, né? O Wendel saiu aqui do Brasil como um camisa 8, e lá na Rússia ele vem jogando muito bem como um camisa 10. Então soluciona um problema que hoje é um problema que a gente tem no elenco, né? Talvez até por isso o Botafogo não tenha investido na janela nacional, sabendo que vai chegar um jogador de alto gabarito daqui a pouco. Pode ter sido isso também.
E pro Mundial tem um lance importante, que é o Botafogo pegar o PSG. O PSG é o arquirrival do Lyon na França. Tem isso. O Textor tem a briga com os donos do PSG, então quer dizer, eu acho que a gente vai se dar bem, que ele vai querer investir pra brigar com o PSG no Mundial. Eu achei até uma declaração dele, no mínimo, polêmica, que ele falou que, nós vamos jogar com aquele time pequeno da França. Quer dizer, calma, assim, Textor, entre aspas. Pelo amor de Deus, menosprezar o adversário não tem como. Só faz o quê? Incentivá-lo, na minha opinião. É um tiro no sapato. Isso é um tiro loucura, no pé. Na minha opinião, né? Não sei. Ainda mais com o PSG, né? Ainda mais com o PSG. A seleção mundial tá numa fase absurda. Você tá doido? É coisa de louco, né? A gente tá aqui falando de Botafogo e Bragantino, daqui a um mês e meio eu volto aqui pra gente falar de Botafogo e PSG. E Atlético de Madrid também. Atlético de Madrid. Pô, já pensou? Isso é coisa de maluco. Coisa de louco. Mas é isso, eu acho que, como eu falei, a gente tem um caminho a percorrer até a chegada do Mundial. Sim. Acho que o Botafogo tem que se manter ali no meio do bolo. Isso. Não precisa, de repente, ser líder, sei lá, tá ali a 4, 5 pontos da liderança. Tá bom. Pra até chegar essa próxima janela. Isso. Que a gente possivelmente vai ter um caso parecido com o ano passado, que no meio na segunda janela a gente reforçou o time, né? O time virou aquela máquina. Eu acho que a gente pode ter algo assim, mas, enfim, até chegar lá, são projeções. A gente tá aqui mais analisando o atual momento, né? Exato. E o atual momento hoje é mais preocupante do que ter uma projeção boa para o futuro, né? E agora, Wellington, o que sua perspectiva pro jogo de quarta-feira contra o São Paulo no Newton Santos? Outro jogo pesado, brasileiro é isso. O brasileiro não tem jogo fácil, é só clássico o tempo inteiro. Assim, vai ser um jogo complicado com o São Paulo, mas o São Paulo é uma equipe que também não tá vindo numa condição boa, né? Eu tenho acompanhado o São Paulo, vi o último jogo deles contra o Cruzeiro, vi o jogo deles contra o Alianza Lima também. A torcida do São Paulo tá pegando muito no pé do Zubeldia, técnico, novamente, mas realmente tão em crise, não vem jogando bem. Assim, no Newton Santos, o Botafogo vai ter que fazer a parte dele, né? Tem que aproveitar essa má fase do São Paulo. O São Paulo é um time muito bom, tem bons jogadores, alguns lá lesionados. Não sei se o Lucas volta nesse jogo, sinceramente, ele tava fora da equipe de São Paulo na última partida, mas tem um Caleri, tem o Ferreirinha que tá fazendo gols. O último confronto contra eles, a gente tem uma boa memória, né, que foi o jogo do título brasileiro. Estávamos lá. Que dia sensacional, mas acho que vai ser uma partida bem complicada e o Botafogo vai ter que dar uma resposta à torcida, né? Claro. Principalmente essa questão da parte ofensiva. A parte defensiva acho que a gente nem tá sofrendo tanto, né? Tá funcionando ali. Não é um time seguro, mas funcionando. A parte ofensiva é o grande problema do Botafogo. Quem diria, né? Quem diria? Depois do ano passado, a gente fala que a parte ofensiva é o problema do Botafogo. Mas acho que o Botafogo ganha do São Paulo. Também acho. Acho que dá pra ganhar. Wellington, eu quero agradecer muito sua presença. Não repare não, eu trouxe uma lembrancinha pra você. Que isso? Você já é sócio sênior do canal. E aqui, pra você. Eu espero que você goste. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Cuidado frágil. Isso aqui pra mim é problema, que eu quebro tudo. Caraca! Que irado. Edição especial. Edição especial. Cara, quero aí. Caraca, muito obrigado. Coisa linda. Vou botar lá de enfeitezinho bonitinho lá. Vai ficar legal. Cachaça operacional. Caraca, obrigado ao pessoal da Cachaça Operacional. Cachaça personalizada do Ricardinho na área. Pode abrir isso aí, aproveita. Esse aqui é o copo? Caraca, personalizado real. Faz parte do conjunto. Deixa eu ver aqui. Bonito pra caramba. Tem até o tagzinho aqui, ó. Na frente. Com o próximo título do Botafogo, já sei onde eu vou me embebedar. Exato. O copo também é personalizado. Claro. Brincadeira não. Aqui dá pra ver aí? Dá, né? Dá. Muito obrigado. Gostei demais. Você merece, meu Obrigado irmão. mesmo. Está sempre convidado, viu? Pode chamar. Aqui, como o Emílio fala, aqui não é chamada, é convocação. Chamou, eu tô aqui. E que o Botafogo melhore na próxima vez, né? A gente possa Deus falar quiser, coisas melhores aqui. A gente voltar aqui para falar de uma vitória do Glorioso. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Ricardinho. Um forte abraço. Obrigado mais uma vez.